Bom dia, povo. Bom dia ou boa tarde, né? Ou boa noite, depende de que hora você estiver assistindo. Como é que tá? Tudo bom? Tomada 81 agora para tentar gravar esse vídeo para falar da quarentena. Na verdade, queria falar um pouco de 40, né? Um número que aparece bastante na Bíblia. E alguns homens, eles ficaram de quarentena, ficaram retirados aí 40 dias, né? Jesus ficou 40 dias no deserto, Moisés ficou 40 dias no monte orando e Noé ficou 40 dias debaixo de chuva dentro daquele barco. 40 na Bíblia ele é um número que representa uma preparação, um tempo de Deus, né? Um preparo para algo novo que vem, né? Apesar de que a nossa quarentena aqui ela não são literalmente 40 dias, né? Mas é isso que significa, né? Essa palavra. Tomara que sejam menos, né? Talvez sejam mais a nossa quarentena. Tomara que menos. Mas esses homens, eles passaram 40 dias se preparando para algo novo que viria, para algo futuro, né? Então Noé, ele ficou 40 dias debaixo de chuva naquele barco, né? Dentro daquilo que Deus havia dito. E quando acabaram aqueles 40 dias, quando ele abre a janela e aquilo que ele vê, a primeira coisa que ele vê é água, né? Somente água, né? Águas do juízo. E o juízo que ele escapou por causa da fé, né? Porque ele acreditou que aquilo que Deus disse que iria acontecer mesmo, né? E de fato aconteceu. E depois o que ele encontra é um mundo diferente, né? Um mundo destruído que ele precisaria reconstruir, que ele teve que plantar novamente, que ele teve que reconstruir aquele mundo. Outra pessoa que passou 40 dias foi Moisés, né? Que foi ao Monte Sinai, passou 40 dias lá orando, falando com Deus, e Deus escrevendo para ele os mandamentos e a palavra, e se preparando para poder atravessar o deserto e chegar naquele lugar que Deus tinha prometido para eles, né? Enquanto ele estava lá orando, o povo lá embaixo ficou cansado de esperar, ficou desesperado e resolveram juntar uns brincos, uns anéis de ouro e fazer um bezerro de ouro para eles adorarem. E quando Moisés desce, aquele povo está lá adorando uma vaca dourada e ele fica indignado, né? E ele encontra esse tipo de gente, né? Quando ele desce, né? Da presença de Deus falando com ele aqueles 40 dias. E também tem Jesus, né? Que é nosso maior exemplo. Jesus, depois que foi batizado por João Batista, ele né, João Batista batiza e vem o Espírito Santo sobre ele, uma voz dizendo: esse é meu filho amado. E depois Jesus vai para o deserto, fica 40 dias orando, né? Tem fome, é tentado no deserto, né? Nós conhecemos a história. E depois que ele sai do deserto, ele começa então a fazer seus milagres e começa a estabelecer o seu reino e dizer para as pessoas: é chegado o reino dos céus. E começa também a mudar o mundo, né? E a realidade daquilo que ele estava vivendo naquele tempo, né? Então Jesus fez muitos milagres depois dessa quarentena, que ele passou ali se preparando, falando com Deus. E um deles que eu gosto muito, né? Quando caminhando pelas cidades, ele chegou numa cidade dos Gadarenos ou dos Gerazenos, né? Gadara. E chegando lá, ele encontra um homem que estava atormentado, perturbado, endemoniado, que morava no cemitério, andava pelado lá pelos sepulcros, e ninguém conseguia conter aquele homem, tentavam prender, e cadeias e cordas, e ele sempre escapava. E Jesus cura aquele homem, né, e liberta aquele homem, e o povo fica realmente admirado de ver aquele homem são. O povo nem reconhecia direito. E quando Jesus liberta aquele homem, aqueles demônios, aquela legião que estava naquele homem vai para os porcos, e os porcos se jogam no precipício e morrem todos os porcos, né? E aquela cidade então ela tem essa realidade, né? Os porcos morreram, aquele homem que era conhecido da cidade, uma figura pública, andava pelado pelo cemitério, agora estava andando são, muita gente nem reconhecia ele. E o que aconteceu com aquela cidade? O povo ficou feliz, o povo louvou a Deus, o povo ficou admirado pelo milagre de Jesus e por transformar aquele homem.
Na verdade, aquelas pessoas ficaram muito indignadas porque Jesus acabou com a economia. Matou os porcos, aqueles porcos morreram, né? No outro dia o bacon ia lá em cima. Acabou com a economia e também como é que a gente vai comparar a vida de uma pessoa com uma criação de porcos, né? Então aquele povo expulsou Jesus da cidade, né? Deram valor à economia, esqueceram do homem e mandaram Jesus partir para outra cidade, né? Então o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que essa quarentena que nós temos é um tempo de se preparar, né? É um tempo de se preparar, de buscar a Deus, porque aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Nós temos a sua palavra. E Paulo fala para os romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência, pela consolação das Escrituras, a gente tenha esperança. Então esse mundo com certeza não vai ser o mesmo, o cenário vai ser diferente e a gente precisa escolher, né? Como Noé. Jesus falou que os últimos dias serão como os dias de Noé. E a gente precisa escolher se a gente vai rir de Noé construindo uma arca ou vai entrar no barco antes que venha a chuva, né? Ou como Moisés, né, que desceu com a palavra de Deus, mas muita gente resolveu escolher o bezerro de ouro, né? E como Jesus também, como o tempo dele. A gente vai se preocupar o quê? Com a salvação de Jesus? Ou vai se preocupar que os porcos pularam da grota? Ou que a bolsa pulou do abismo? Onde é que vai estar a nossa esperança uma hora dessa? Que Jesus salva ou que a economia foi pro brejo? Então esse é o cenário do mundo, esse é um tempo de quarentena, né? É o tempo de a gente escolher também se preparar para aquilo que Deus tem para nós, como Jesus, como Moisés, como Noé. É ser obediente, subir o monte, ir para o deserto, ir para o barco, para a caverna, como Elias. É um tempo de se retirar, porque tudo aquilo que Deus falou que vai acontecer, né? E muitas coisas já estão acontecendo. Tá bom, pessoal? Eu queria trazer essa palavra. Falei sem parar, sem cortes, sem vírgulas, sem respirar. Então, boa quarentena para vocês. Ore por nós. E se prepare aí para aquilo que Deus vai fazer, está fazendo. Estude a Bíblia, né? Estude as Escrituras. Que Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu. E para que através da palavra nós tenhamos paciência, consolação e esperança. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Beijo, abraço de longe só porque não pode chegar perto, tá bom? Até mais.